Existe uma mentira confortável que a maioria das pessoas acredita sobre dinheiro, que você precisa primeiro aprender o que fazer com dinheiro para ficar rico, aprender a investir, escolher os ativos certos, diversificar, encontrar oportunidades. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você pode saber exatamente o que fazer e ainda assim nunca sair do lugar. Porque antes de qualquer estratégia financeira funcionar, existem 3 decisões que você precisa tomar. Não decisões sobre dinheiro, decisões sobre você mesmo. E essas 3 decisões são invisíveis. Elas acontecem no silêncio da sua mente, longe de qualquer planilha ou conta bancária. Nos próximos minutos, eu vou mostrar exatamente quais são essas 3 decisões, por que elas vêm antes de tudo e como tomá-las de forma que sua vida financeira nunca mais seja a mesma. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar como essas 3 decisões se conectam com o maior erro que mantém pessoas trabalhando duro e ganhando pouco. Vamos começar pelo problema invisível. Deixa eu te contar uma história real. Você já conheceu alguém que ganha 3 vezes mais que você, mas vive reclamando que não tem dinheiro? Ou alguém que leu todos os livros de finanças, sabe o nome de todos os tipos de investimento, mas continua quebrado? Eu conheci um cara assim. Vamos chamá-lo de Carlos. Carlos era engenheiro. Ganhava bem. Muito bem. Uns 25 mil por mês. Lia sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Seguia canais de investimento. Mas no fim do mês, 0. Às vezes negativo. E o pior, ele sabia o que precisava fazer. Ele tinha o conhecimento. Tinha o salário. Tinha as ferramentas. O que ele não tinha eram as decisões certas tomadas antes de tudo isso. Aqui está o ponto. Conhecimento financeiro é inútil sem as fundações internas certas. É como tentar construir um arranha-céu em areia movediça. Você provavelmente já ouviu falar de Napoleon Hill. Ele passou 20 anos estudando algumas centenas de milionários para depois escrever o livro Pense e Enriqueça. E sabe qual foi a primeira coisa que ele identificou em todos eles? Não foi inteligência, não foi sorte, não foi conexões. Foi o que ele chamou de definição exata de propósito, combinada com um desejo ardente. Não a ideia genérica de seria legal se eu tivesse isso ou aquilo, mas algo concreto, uma decisão inabalável, quase obsessiva, de que aquilo ia acontecer. Hill descobriu que essa decisão interna, invisível, silenciosa, vinha antes de qualquer ação prática. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas pulam essa etapa, vão direto para as táticas, e depois se perguntam por que nada funciona. A primeira decisão que vem antes de qualquer riqueza real é essa. Você precisa decidir qual dor você vai aceitar carregar. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você vai sofrer de qualquer jeito. Ou você sofre a dor da disciplina, ou você sofre a dor do arrependimento. Deixa eu explicar com um exemplo do dia a dia. Pensa naquele momento às 11 da noite, quando você está no sofá, cansado, e aparece uma notificação. Promoção relâmpago. Frete grátis. 40% de desconto. Só hoje. Aí vem a decisão. Você pode sentir a dor de não comprar. Aquela sensação chata de perder uma oportunidade. O desconforto de resistir ao impulso. Ou você pode sentir daqui a alguns meses a dor de olhar para o cartão de crédito e pensar: por que eu comprei isso? Mesma dor. Momentos diferentes. Charlie Munger, um dos maiores investidores do mundo, repetia uma frase sempre em suas palestras: tudo o que eu quero saber é onde vou morrer, para que eu nunca vá lá. Parece estranho, mas é genial. Charlie não ficava obcecado em encontrar o segredo do sucesso. Ele ficava obcecado em evitar os erros óbvios. E o erro óbvio número 1 é esse: escolher o conforto imediato e pagar o preço mais tarde. Pessoas que constroem riqueza real não são mais inteligentes. Elas simplesmente decidiram conscientemente qual dor aceitar. Imagine 2 pessoas, a Ana e a Beatriz. Mesma idade, mesmo salário. Ana decide que vai poupar 20% do salário todo mês. No começo dói. Ela vê os amigos saindo, viajando, comprando roupa nova. E ela fica em casa. Sente a dor da exclusão, a dor do não. Beatriz decide que vai aproveitar a vida agora. Afinal,
A gente só vive uma vez. Ela sai, viaja, compra e se sente bem, até chegar o dia 20 do mês e o dinheiro acabar. Aí vem a dor da conta no vermelho, do cartão estourado, do como vou pagar isso? 10 anos depois, Ana tem uma reserva de emergência, investimentos crescendo e liberdade para escolher. Beatriz tem dívidas, ansiedade financeira e nenhuma margem de manobra. A diferença? Não foi conhecimento, foi a decisão de qual dor aceitar. E aqui está o truque mental que muda tudo. Quando você entende que a dor é inevitável, você para de fugir dela e começa a escolher a dor que constrói, não a que destrói. Essa é a primeira decisão. E sem ela, nenhuma estratégia financeira vai funcionar, porque você vai sabotar tudo no primeiro momento de desconforto. Agora, depois disso, vem a segunda decisão: matar a versão de você que não vai dar certo. Essa decisão é brutal, e a maioria das pessoas nunca a toma porque é assustadora demais. Você precisa decidir matar a versão de você que não vai te levar aonde você quer chegar. Deixa eu ser claro. Você tem várias versões de você dentro da sua cabeça. Tem a versão que acorda cedo e vai treinar. E tem a versão que aperta a soneca e volta a dormir. Tem a versão que poupa e investe. E tem a versão que vê uma promoção e pensa, só dessa vez. Tem a versão que estuda e se qualifica. E tem a versão que passa o sábado inteiro no scroll infinito do celular. E essas versões estão em guerra. A questão é, qual delas você vai alimentar? Qual você vai deixar morrer? Ray Dalio construiu um dos maiores fundos de investimento do mundo, a Bridgewater Associates. E no livro Princípios, ele fala de algo que ele chama de verdades dolorosas. Dalio diz que a maioria das pessoas evita olhar para suas próprias falhas. Porque dói. Porque é desconfortável admitir, eu sou o problema. Mas ele descobriu que os maiores avanços da vida dele vieram exatamente desses momentos. Quando ele parava de se enganar e olhava para a verdade de frente. Alinhado com esse pensamento, a decisão número 2 é sobre isso. Parar de proteger a versão de você que está te sabotando. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que você quer construir uma reserva de emergência, mas toda vez que você junta R$ 2.000, aparece uma emergência, um churrasco com os amigos, um final de semana na praia, um tênis que estava precisando. A versão de você que gasta vai sempre encontrar uma justificativa. Ah, mas eu trabalho tanto, mereço isso. Ah, mas a vida é curta, tem que aproveitar. Ah, mas todo mundo faz isso. Essa versão de você não é má. Ela só está te impedindo de chegar onde você quer. E enquanto você não decidir conscientemente que essa versão precisa morrer, que você não vai mais dar ouvidos a ela, não vai mais ceder, você vai acabar ficando preso no mesmo lugar. Pensa assim. Você está dirigindo um carro em direção ao seu objetivo, mas tem alguém no banco de trás gritando, para no posto, quero um chocolate. Volta, esqueci o carregador. Vamos por esse caminho mais bonito. Essa pessoa no banco de trás é a sua versão antiga. E ela não quer que você chegue lá. Porque se você chegar, ela deixa de existir. Aqui está a decisão. Você precisa olhar para essa versão sua e dizer, obrigado pela nossa história juntos. Mas a partir de hoje, você não dirige mais. E aí vem a parte difícil. Você vai sentir falta dela. Vai ter momentos em que você vai querer ceder. Momentos em que vai parecer mais fácil voltar ao que era antes. Charlie Munger costumava dizer que investidores ruins não perdem dinheiro porque não sabem investir. Eles perdem porque não conseguem controlar a própria mente. Eles sabem que não devem vender na baixa, mas vendem porque a versão emocional, desesperada e impulsiva deles, assume o controle. E é a mesma coisa com seu dinheiro. Você sabe que não deve gastar o que não tem, mas gasta, porque a sua versão impulsiva ainda está viva e no comando. Então, como matar essa versão? Não com força de vontade. Força de vontade é finita, acaba. Você mata ela com sistemas, métodos. Exemplo prático. Se sua versão que gasta demais tem acesso ao dinheiro, ela vai gastar. Então você tira o acesso. Programa transferência automática. Cria conta separada. Aplicação que não deixa sacar fácil. Você não luta contra ela. Você simplesmente não dá munição, não abre espaço para impulsividade. E com o tempo,
sem combustível, aquela versão enfraquece. E a versão que você quer se tornar fica cada vez mais forte. Essa é a segunda decisão. E sem ela, você vai ser eternamente refém das suas próprias contradições. Se está tudo certo até aqui, vamos para a terceira decisão, a mais contraintuitiva de todas. Aceitar que você vai estar errado na maior parte do tempo. Apesar de soar estranho, é talvez a decisão mais libertadora e que vai te levar a resultados que nem você imagina. Você precisa decidir aceitar que vai estar errado na maior parte do tempo e que isso é normal. Isso vai contra tudo que a gente aprende. A gente cresce achando que sucesso é acertar sempre, que pessoas ricas são aquelas que nunca erram. Mas a verdade é o oposto. Ray Dalio tem uma frase famosa, repetida em entrevistas e palestras públicas. A filosofia dele, alinhada com o que estou falando aqui, é que o erro não é o problema é não aprender com ele. E pessoas que constroem riqueza real não são aquelas que acertam tudo, são aquelas que erram rápido, aprendem e ajustam a rota. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você tenta poupar. No primeiro mês você falha, gasta tudo, fica frustrado. E pensa, não sou bom nisso, não é para mim. Aí você desiste. Mas e se a decisão fosse outra? E se, em vez de desistir, você pensasse, ok, errei. Onde foi o erro? Ah, foi no dia 15, quando eu fui ao shopping sem necessidade. Próximo mês, não vou ao shopping nos primeiros 20 dias. Você erra de novo. Mas agora você gasta menos. E aprende de novo. Em 6 meses, você não é perfeito, mas está num lugar completamente diferente de onde começou. Com novos comportamentos, uma nova percepção, uma versão mais madura de si mesmo. A diferença não foi acertar, foi aceitar o erro como parte do processo. Charlie Munger tinha uma abordagem parecida. Ele falava que você não precisa ser brilhante, você só precisa evitar ser estúpido. E ser estúpido, na visão dele, é repetir o mesmo erro porque você se recusa a admitir que errou. Pensa assim, você tem R$ 100 para investir. Você coloca tudo numa ação que alguém garantiu que ia subir. A ação cai 30% e você perde dinheiro. Agora tem 2 opções. Você culpa o mercado, o governo, o azar, e da próxima vez faz a mesma coisa. Ou você pensa, errei, ok, confiei num palpite sem estudar, mas da próxima, vou pesquisar antes, talvez diversificar para diminuir o risco. Mesma dor. Aprendizados diferentes. Aqui está o segredo. Riqueza não é construída por quem não erra. É construída por quem erra menos vezes da mesma forma. E isso só é possível se você decidir, antes de qualquer coisa, que estar errado não é uma falha moral. É um dado. Você vai investir errado. Você vai gastar errado. Você vai confiar na pessoa errada. Você vai tomar decisões ruins. E está tudo bem. O que não está bem é se recusar a enxergar o erro e ajustar. Deixa eu te dar um exemplo bem prático e cotidiano. Você compra um curso online porque o anúncio era convincente. Você nunca assiste. Perdeu R$ 500. A maioria das pessoas faz 2 coisas. Fica com raiva de si mesma e depois compra outro curso. Porque esse sim vai ser diferente. A pessoa que vai construir riqueza faz diferente. Ela pensa, ok, eu comprei por impulso. Não analisei se realmente ia usar. Aprendi. Da próxima vez espero 48 horas antes de comprar qualquer coisa online. Ela transformou os R$ 500 numa lição de R$ 500. E nunca mais vai pagar por ela. Napoleon Hill descobriu, nos seus 20 anos de pesquisa, que os milionários que ele estudou tinham algo em comum. Eles falharam. Muito. Mas nunca desistiram. Henry Ford faliu 5 vezes antes da Ford Motor Company dar certo. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Mas ele não via como falha, e sim como 10.000 formas que não funcionaram e seguia na nova tentativa. E você, no seu dia a dia financeiro, vai falhar também. Vai comprar besteira, vai investir no lugar errado, vai confiar na pessoa errada. A decisão não é, vou acertar sempre. A decisão é, vou errar, mas vou aprender mais rápido que a maioria. E quando você toma essa decisão, algo mágico acontece.
Você para de ter medo de tentar, porque o medo de tentar não é medo do esforço. É medo de errar e se sentir um fracasso. Mas se você já decidiu que erro é normal, que erro é esperado, você fica livre. Livre para testar, livre para ajustar, livre para crescer. E tudo fica mais fácil, como se um novo caminho mental se abrisse na sua frente. E agora, vem a pergunta: como as 3 decisões se conectam? Aqui está a cereja do bolo. Antes, recapitulando. Decisão 1. Escolher a dor certa, porque de um jeito ou de outro haverá algum tipo de dor. Decisão 2. Matar a versão de você que está te sabotando. Decisão 3. Aceitar que você vai errar, e que isso faz parte do processo. Agora, aqui está o pulo do gato. Essas 3 decisões não funcionam sozinhas. Elas funcionam juntas. Você escolhe a dor certa, mas se a sua versão antiga ainda está no comando, você vai ceder no primeiro desconforto. Você mata a versão antiga, mas se você acha que precisa ser perfeito, você vai desistir no primeiro erro. Você aceita o erro, mas se você não escolheu qual dor aceitar, você vai continuar escolhendo o conforto imediato e pagando o preço depois. É um sistema, e o sistema só funciona quando as 3 decisões estão tomadas. E aqui está a coisa mais importante de todas. Essas decisões não são tomadas uma vez, elas são tomadas todo dia. Todo dia você acorda e escolhe: qual dor eu vou aceitar hoje? Ou seja, o que eu estou disposto a enfrentar, ainda que seja desafiador. Todo dia você escolhe: qual versão de mim vai estar no comando hoje? Quem eu escolho ser? Porque se você for no automático, talvez escolha o caminho que parece mais fácil a curto prazo. Todo dia você escolhe: eu vou aprender com esse erro ou vou repetir ele sem pensar. Não existe um momento de iluminação onde você toma essas decisões e pronto, vida resolvida. É uma prática diária silenciosa e invisível, mas é essa prática que separa quem vai se fortalecendo e constrói riqueza real de quem fica patinando no mesmo lugar a vida inteira. Agora, aqui está o mais importante desse vídeo. Riqueza não começa com o que ou como você faz. Riqueza começa com quem você decide se tornar. E essa decisão sobre quem você é em relação ao dinheiro, à dor, aos erros, é invisível. Ninguém vê. Não aparece nas redes sociais. Não dá like. Não tem comentário nem feedback. Mas é ela que determina tudo. Você pode ler todos os livros de finanças do mundo. Pode fazer todos os cursos. Pode seguir todos os gurus. Mas se você não tomou essas 3 decisões, nada disso vai funcionar. Porque o problema não é o que fazer. O problema é quem você é quando ninguém está olhando. Agora, tem uma coisa que eu não falei ainda. E é sobre isso que vai ser o próximo vídeo. Essas 3 decisões resolvem a base, que acontece no jogo interno da mente. Mas tem um erro específico. Um erro invisível, que faz as pessoas trabalharem muito, se esforçarem, se dedicarem e continuarem exatamente no mesmo lugar. É o erro número 1 que mantém pessoas inteligentes, esforçadas, disciplinadas, presas num ciclo sem saída. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro, por que ele é tão difícil de enxergar e como sair dele de uma vez por todas. Aqui no canal Princípios da Riqueza reunimos lições práticas e atemporais usadas por algumas das pessoas mais ricas do mundo. Aplicar essas ideias com consistência pode alterar profundamente sua relação com o dinheiro, suas decisões e seus resultados. Se você chegou até aqui, acredito que este conteúdo fez sentido para você. Então, deixe seu like. E se você conhece alguém que está preso no ciclo de trabalhar muito e acumular pouco, compartilhe esse vídeo. Para continuar aprendendo os princípios que separam quem constrói riqueza de quem apenas circula dinheiro, inscreva-se no canal e ative as notificações. O erro silencioso pode estar custando décadas de acumulação, mas a partir de agora, você sabe o que observar e sabe o que fazer. Nos vemos no próximo vídeo.